E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio e vamos à capital federal agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, boa quinta-feira, hein? Olá, Colombo, bom dia. Então vamos aos temas de hoje. Vamos lá então, Alexandre, começando com CPI da pandemia, com a quarta-feira, que foi um dia diferente, né? O primeiro dia da CPI sem depoimentos, reuniões entre os senadores. Em determinado momento, houve um desentendimento sobre a convocação de governadores para prestar depoimento à comissão. O presidente da CPI, Omar Aziz, abriu a sessão, logo a suspendeu por uma reunião que durou algum tempo. Ele chamou de reunião secreta na sala 7 entre os senadores. A reunião foi secreta, não é, Alexandre? Mas as consequências da reunião foram perceptíveis para quem acompanhou a retomada da sessão pública. Ficou claro ali que havia um desentendimento entre o presidente Omar Aziz, por exemplo, e o relator Renan Calheiros. Havia um desentendimento entre eles em relação à escolha dos convocados, especialmente a convocação de governadores. Vamos acompanhar um trecho. Eu não fiz acordo com ninguém, eu tenho uma posição contrária com relação a isso, no entanto, me submeto à decisão da maioria. Senhor relator, divida esse crédito comigo também, eu não estou em acordo nenhum. E eu também. Eu não estou em acordo nenhum. Eu quero deixar claro também que eu também não estou nesse acordo, não. É acordo que você não está, Renan? Senador Renan. Eu já coloquei aqui várias vezes e o presidente pede-me gentilmente, eu queria novamente colocar. Eu não fiz acordo para convocar governador, muito menos prefeito, porque não é da competência do Senado Federal fazê-lo. Bom, no final das contas, foram aprovados pedidos para ouvir 9 governadores que são alvos de investigações, de uma forma ou de outra, sobre o uso de recursos na pandemia. Além destes governadores no cargo, foi convidado, ou convocado, melhor, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, e também a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, que assumiu o governo do estado 2 vezes, enquanto o governador Carlos Moisés respondia a processos de impeachment. Ele escapou dos dois e voltou ao cargo. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre esse desentendimento entre o que convencionou-se chamar de G7, né? Esse grupo de 7 senadores que formavam uma maioria única na CPI até ontem, e sobre a decisão final de convocar esses 9 governadores para prestarem depoimento. Pois é, divertido, né? Desacordo nos acordos. Que acordos, afinal, tiveram que fazer uma reunião secreta para resolver os tais acordos. A gente lembra dos acordos lá levantados pela Lava Jato, CPI das empreiteiras, como eram os acordos, né? Espero que esse tipo de acordo agora seja puramente político, né? Mas fica difícil de ter acordo numa CPI em que há pais de governadores. Aí fica difícil de ter acordo a respeito de convocação ou não de governadores, né? Fica estranho, mas enfim, a gente viu aí que precisou passar uma cortina de ferro sobre a transparência, ir lá para a sala 7 e decidir, né? Foi no mínimo divertido. Agora, mais divertido foi a reação do presidente Omar Aziz em relação ao pedido do senador Marcos Rogério, de Rondônia, para convocar o Silas Malafaia, né? Aí ele respondeu o seguinte, que respeita a religião, mas é porque ele é seguido por muita gente que acredita nele, então não convoca, né? Aliás, o respeito à religião acho que veio lembrando a reação da Confederação Israelita do Brasil, aquela infeliz comparação que Renan Calheiros fez, né, em relação ao Holocausto dos judeus, né? A Confederação da Israelita diz que repudia esse tipo de comparação. Então, talvez ele tivesse esse cuidado. Mas tem outra queixa lá. Eu ouvi de senadores lá, diz, parece o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é tido como autoritário na Câmara, não ouvia os líderes, né? Agora não ouviu essa maioria que está conduzindo aí, que se convencionou chamar de G7, mas enfim, foram lá para a reunião secreta e resolveram, né?
E eu lembro que outro dia, a pedido da CPI, a Procuradoria-Geral da República mandou investigações sobre os governadores Wilson Lima, Rui Costa, Hélder Barbalho, João Dória e Romeu Zema, de um hospital de campanha em Minas Gerais. Só foram desses aí convocados Wilson Lima e só, né? Só ele. Aliás, é bom convocar o Wilson Lima no momento em que convocaram também o homem da White Martins. Né? Vai ser ótimo para discutir a questão do oxigênio. Foi convocado o governador do Piauí, uma das lideranças do consórcio do Nordeste, mas não foi convocado o secretário executivo do consórcio, que é o Carlos Gabas, né? que é uma pessoa-chave aí na questão de centenas de respiradores comprados por um preço exorbitante e que não apareceram. Né? Então, tá aí. Daqui a pouco a gente vai ter a CPI funcionando no depoimento dessa outra fase. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui com o Alexandre sobre esse depoimento de daqui a pouquinho, o que tende a ser, né? A expectativa pelo menos é que seja um depoimento importante. Mas eu queria continuar ainda falando com você, Alexandre, sobre a convocação dos governadores para prestarem depoimento à CPI, que gerou esse embate aí entre os senadores que compõem a comissão. Há uma outra questão que pode ser abordada aqui, a suposta interferência do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o nosso analista de política em Brasília, o Gustavo Uribe, disse que já havia um entendimento inicialmente entre os governadores de estados do norte para que eles apresentassem junto um pedido ao Supremo Tribunal Federal de habeas corpus para não prestarem depoimento à CPI, porque são chefes de poder executivo e entendem que não têm a obrigação de irem à CPI, mesmo que convocados para isso. Você acredita que eles recorram a esse tipo de argumento jurídico? Isso seria produtivo para eles, produtivo para a CPI, ruim para a imagem deles, porque poderia parecer alguma espécie de fuga do depoimento? Sim, a CPI está sob a toga do Supremo desde o início. Foi o Supremo que mandou o Senado abrir CPI, né? Inclusive passando na frente da outra que estava pronta, mas esperando que passasse a emergência da pandemia. Então, mandou abrir, abriu. Né? Depois, continuou a interferência, estabelecendo que alguns podem falar, outros podem ficar calados, uns não podem ser presos, né? Ao contrário de outros que podem ser presos. Então, há essa judicialização de um poder sobre o outro, né? Contrariando o que diz o artigo 2º da Constituição, né? É muito claro. Agora, a interpretação é realmente complicada, né? O regimento interno do Senado fala em artigo 146, diz assim, né? Até tenho aqui, não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, a atribuições do Poder Judiciário, aos Estados. Quando fala anteriormente às atribuições do Poder Judiciário, certamente se refere às atribuições dos Estados, né? Agora, como o TCU vai lá no Estado, a CGU vai lá no Estado, a Polícia Federal vai lá no Estado, atrás de verbas federais, aí há uma certa interpretação. Mas a outra interpretação é do artigo 50 da Constituição, que você acabou de lembrar, né? São chefes de poder executivo. O artigo 50 diz que a Câmara e o Senado, né, podem convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares dos órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Implicitamente diz, não pode convocar o presidente da República, não está incluído aqui, né? Por isso mesmo, um senador que apresentou um requerimento para convocar o presidente da República justamente para desviar o assunto dos governadores, já não deu certo, né? Então, vai sim haver essa judicialização que, aliás, está desde a raiz, né? Aliás, o Supremo está metido quem não pode ir à missa, quem não pode trabalhar, né? Qual é o poder dos estados e municípios em relação ao governo federal, entrou em todas, né? Então, está também nessa CPI, certamente a gente pode esperar algum tipo, né, de judicialização que já está em curso desde a abertura da CPI.
Agora, Alexandre, ontem a gente viu um debate lá de governadores que são favoráveis, de senadores, perdão, que são favoráveis à ida de governadores e outros que são contrários. Os favoráveis argumentam, olha, está no escopo da CPI, aliás, tinha mais assinatura no pedido do senador Eduardo Girão do que no pedido do senador Randolfo Rodrigues, então temos de investigar agora para onde foi o dinheiro repassado pela União para estados e municípios. Os senadores que são contra dizem, olha, nós vamos investigar algo que nós não temos competência para investigar e, além disso, desvirtuar o caminho da CPI, que é avaliar o papel do governo central, do governo federal no combate à pandemia. É hora de chamar os governadores deveriam ficar mais para frente quando os trabalhos da CPI tivessem mais adiantados, ou a hora é agora, tem de ver para onde foi esse dinheiro? Colombo, você lembrou uma questão muito importante nisso tudo, né? É que a democracia se baseia na vontade da maioria. Não está valendo isso na CPI. A maioria de 45 assinaturas no requerimento pediu a convocação de governadores à investigação de todas as falcatruas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Na época, o requerimento citava 61 investigações, 45 assinaturas. A outra está prevalecendo, 32 assinaturas, se não me engano. Está prevalecendo a vontade da minoria. Então, parece que o senador presidente do Senado, ao decidir juntar os dois, não avaliou esse princípio da democracia em que deveria prevalecer. Ele poderia até alegar, né? Olha, vai valer quem tem mais assinatura. A CPI é para isso aqui. Mas não fez. Então, daí está havendo essa discussão sobre o óbvio, que é quem manda na democracia, é quem tem mais voto, é quem tem maioria. Bom, daqui a pouquinho, daqui 4 minutos em tese, né? Sempre atrasa, mas está marcado para 9 horas da manhã o depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, à CPI da pandemia. A gente até tem imagens da chegada do diretor-presidente do Butantan ao Senado. Ele já está naquela sala onde ficam os depoentes. Ali logo atrás, agora não dá para ver precisamente, agora sim, a gente consegue enxergar o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, chegando ao Senado para prestar depoimento à CPI da pandemia. Ele não prestaria depoimento hoje, o depoimento dele foi antecipado. Hoje era dia do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que está com o novo coronavírus, passa bem, mas está contaminado e por isso o depoimento dele foi adiado em alguns dias. Segundo a apuração do Caio Junqueira, Alexandre, nosso analista aqui na CNN, Dimas Covas promete apresentar no depoimento que vai começar daqui a pouquinho documentos que comprovariam um atraso do governo federal na compra da Coronavac. O diretor do Butantan pretende fazer um relato factual, técnico, com documentos para provar a versão dele de que o Palácio do Planalto não apenas não estimulou, como também obstruiu ou teria obstruído negociações entre o governo de São Paulo e os chineses, entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, que é o dono da tecnologia da Coronavac. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você espera para o depoimento de daqui a pouquinho do diretor-presidente do Butantan. Bom, vamos fazer uma relação primeiro, né? Dimas Covas está para João Dória, assim como o general Pazuello está para o presidente da República, né? Essa é a relação entre essas duas autoridades secundárias em relação aos chefes, né? E vai ser pergunta em torno de vacina. Né? A propósito, hoje é o dia do Serviço de Saúde do Exército. E o Exército tem feito um grande serviço, inclusive aqui em Brasília, vacinando jornalistas, né, à noite, porque é o horário que dá, mas principalmente na Amazônia. E como lembrou a Basília Rodrigues hoje, há pouco, o presidente foi lá para a Cabeça do Cachorro, aquela região extrema do Brasil,
onde a população é toda indígena, inclusive integrantes do Exército, né? A vacinação é muito intensa, né? Sempre foi dentro das áreas indígenas. Vai inaugurar uma ponte de madeira feita pela engenharia do Exército para ligar aldeias indígenas de lá. Bom, mas eu acho que nessa questão de vacina, a curiosidade, né, de todos nós sobre o que aconteceu em Serrana, que é um modelo de vacinação em massa, digamos, vacinaram 60% da população, 27 mil cidadãos do município, né? E agora o Butantan vai revelar, está fazendo lá um estudo para revelar a eficácia da vacina. É uma questão básica também que uma vacina precisa ser comprada e estimulada só depois de passar pelos estudos todos que a Anvisa aprova ou não, né? Então, a questão de segurança dessa vacina é a vacina tradicional, de método tradicional, né? Então, a segurança talvez nem seja discutível, a eficácia é que passou ali raspando. Então, há dúvida sobre a eficácia, a relatividade da eficácia em relação a maiores de 80 anos. A outra dúvida é a questão dos que costumam levar as crianças para a Disney, os que costumam ir à Flórida, né? Se podem ir com essa vacina, não podem, ir para a Europa também não podem. Mas vai ser uma reunião interessante, inclusive informativa, né? Porque, mais uma vez, essa CPI tem sido, na transparência dela, quando não tem reunião secreta, né? A gente pode observar tudo com muito cuidado, os depoentes, os que interrogam. Vai ser interessante. Eu acho que a outra questão aí é que envolve, né? Dória e Bolsonaro, eleição do ano que vem, e o Dimas Covas vai ficar no meio desse fogo aí a respeito da politização, que se politizou tudo, né? Essa pandemia é quase um partido político, né? Se politizou vacina, politizou tratamento, se politizou soluções, quando a gente deveria tratar tudo assim tecnicamente, pelo bom senso, pela experiência e pelo que está dando resultado. Colombo? Alexandre, ótimo dia para você. Vamos acompanhar então juntos o depoimento do diretor-presidente do Butantan e amanhã nós voltamos a conversar às 8h20 aqui no Liberdade de Opinião. Até amanhã e aproveitem o dia. Obrigado, Colombo. Obrigado, Alexandre. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.